Olá, sejam bem-vindos à aula 1 do nosso curso de leitura comentada da Suma contra os Gentios, de Santo Tomás de Aquino. Obra essa que é, sem sombra de dúvida, um dos maiores livros já escritos na história da humanidade. Nós temos aqui, essencialmente, uma apresentação completa da, por assim dizer, cosmovisão cristã ou católica, apresentada pelo maior gênio filosófico e teológico de todos os tempos, aquele que já foi chamado de o mais sábio dos santos e o mais santo dos sábios. Estudar a Suma contra os Gentios é basicamente como subir uma montanha, Vai dar trabalho, vai exigir de nós esforço, é algo empenhativo, mas a recompensa, a paga que a gente vai receber ao chegar lá no cimo da montanha, mais do que compensa o esforço da escalada, da subida. Quando você chega lá em cima de uma montanha, você tem a visão panorâmica da paisagem, chegando no cimo da montanha, que é a Suma contra os Gentios, a gente vai ter uma espécie de visão completa da própria estrutura da realidade, nada mais, nada menos que isso. Portanto, isso aqui não é brincadeira, isso é uma obra extraordinária. E nós vamos estudá-la e comentá-la de modo completo, nos seus 4 livros e nos seus 463 capítulos. É esse esforço de alpinismo intelectual, por assim dizer, que nós faremos nesse curso. Bem, como esse é o primeiro curso do bloco Tomismo Essencial da nossa escola, é importante que nós comecemos conversando sobre por que ler esse livro em primeiro lugar. Por que eu escolhi começar a estudar a doutrina tomista, a apresentar a filosofia e a teologia de Santo Tomás pela Suma contra os Gentios e não por outro livro. Então eu vou falar sobre isso com vocês, também vou falar um pouquinho sobre a estrutura da obra, o contexto em que ela foi escrita, e também vou dar uma espécie de notícia biográfica sobre Santo Tomás, falar um pouquinho da vida de Santo Tomás, sem me estender muito sobre isso, passar algumas recomendações bibliográficas para vocês e tudo mais. Porém, antes de começar a fazer tudo isso, eu gostaria, como de praxe, de passar algumas informações técnicas para vocês sobre o curso. Então, em primeiro lugar, eu vou utilizar esta tradução e esta edição da Suma contra os Gentios. Essa aqui é uma tradução clássica, feita pelo Dom Odilão Moura. Foi publicada em 1990, a edição que eu tenho. É uma edição conjunta aqui, Foi publicado pela Escola Superior de Teologia São Lourenço de Brindes, Universidade de Caxias do Sul e a Livraria Sulina Editora. Então é uma tradução clássica em 2 volumes, da Suma contra os Gentios. Feita pelo grande Dom Odilão Moura, um dos grandes tomistas brasileiros do século XX. Traduziu toda a Suma, traduziu o Compêndio de Teologia, foi um grande teólogo. A gente vai usar essa tradução, que é uma tradução clássica, muito boa. Há pequenos probleminhas ali de tradução, alguns até a gente vê que é por distração mesmo, do tradutor, o que é absolutamente normal numa obra dessa envergadura, desse porte. Mas isso em absoluto compromete a leitura, até porque essa edição é bilíngue, o que é muito bom. A gente tem o texto original do lado, então a gente vai poder recorrer a ele, o faremos com frequência para sanar algumas dúvidas do texto em português. Uma outra razão para escolher essa tradução é o fácil acesso que vocês têm a ela. Essa edição, essa mesma que eu vou usar, ela se encontra disponível gratuitamente na internet. Ela foi digitalizada por completo pelo site obrascatólicas.com, toda a Suma contra os Gentios, todos os 4 livros, e eu vou deixar o link para o PDF da obra embaixo desse vídeo. Então você não precisa sequer adquirir o livro para acompanhar o curso, você não precisa gastar nada para seguir as aulas, basta abrir o PDF e estudar por ali mesmo.
De qualquer modo, se você quiser adquirir a obra, ainda é possível. Essa edição mesma, né, essa mais antiga, vocês encontram ainda em sebos, né? Eu recentemente fiz uma pesquisa na estante virtual e você ainda encontra lá a obra, não é? Então, quem tiver interesse pode comprar dessa forma. Agora, há uma outra maneira de comprar, que talvez seja mais prática. A editora Ecclesiae acabou de relançar essa tradução, né, numa nova edição, em um tomo só, né? Então fica até mais prático. Se não me engano, a edição da Ecclesiae não é bilíngue, só tem o texto em português, o que não é nenhum problema, porque você tem o texto original em latim na internet, né? É só em corpustomisticum.org, e lá você tem a obra completa de Santos Tomás em latim, né, no original. Então não há nenhum problema, né? E você tem essa facilidade aí de ter num tomo só o livro completo, né? Saído do forno recentemente, né? Pela editora Ecclesiae. E você também tem uma segunda tradução em português que saiu pela Loyola, né? Eu não me recordo agora o nome do tradutor, mas é uma tradução saiu em 4 volumes pela Loyola, né? E pronto, eu não conheço essa tradução, mas deve ser muito boa eu não consegui, eu entrei no site recentemente, eu não consegui descobrir se é bilíngue ou não, mas suponho que seja, né, pelo tamanho da obra em 4 volumes, suponho que seja bilíngue, o que é muito bom. Então, se você tem a tradução da Loyola, tá excelente, não vai atrapalhar em nada, não é o seguimento do curso, de maneira alguma, né? Até você pode, por exemplo, enquanto a gente estiver lendo aqui juntos o texto, você pode acompanhar pelo PDF, que eu pus aqui embaixo. E na hora de estudar sozinho o livro, você daí lê na sua tradução, na tradução que você tem, né? Porque você vai precisar estudar sozinho esse livro, né? Já vou explicar. Isso aí. Então pronto, então essa é a tradução que a gente vai usar. A obra é monumental, né? É uma obra bastante extensa, o que suscita a questão de quanto tempo a gente vai levar para ler e comentar o livro todo e como que isso vai acontecer. Olha só, é difícil de antemão saber exatamente quanto tempo a gente vai levar, né, para ler o livro inteiro. Antes de começar a gravar as aulas é um pouquinho difícil de antecipar, mas eu calculo que a gente consiga fazer o estudo completo do texto com calma, com tranquilidade, seguindo a nossa metodologia que vocês já conhecem, né, em mais ou menos um ano e meio, né? Então, o que é um tempo muito razoável para ler uma obra dessa envergadura, né? É um investimento de tempo, né? É um ano e meio para ler um livro, mas a recompensa é extraordinária. Assim, a paga é assim, ó, paga de 100 para 1, você está entendendo? Não há comparação. O que você vai obter dessa leitura é um tesouro que você vai levar para o resto da vida. Não tem preço isso, né? Agora é o seguinte, a gente vai precisar ajustar a nossa metodologia aqui para fazer para a coisa poder acontecer, né? Eu estava fazendo alguns cálculos aqui, né? O livro tem, como eu já lhes disse, 463 capítulos, né? Para a gente terminar o curso em 12 meses, né, no nosso ritmo de uma aula por semana, né, vocês já sabem que aqui no itinerário a gente posta 2 aulas por semana, uma de cada bloco de cursos, né? Uma do Tomismo Essencial, que é essa aqui, e outra do bloco Fundamentos da Vida Intelectual, né? Então, nesse ritmo de uma aula por semana, para terminar em um ano, a gente teria que ler mais ou menos 9, 10 capítulos por aula, né? Da obra, não é? O que é factível, os capítulos são pequenos, né? E alguns são bem curtos, outros são mais extensos, obviamente a densidade varia, dependendo do assunto que está sendo tratado, né? Então a gente precisaria ler 9, 10 capítulos por aula. Para terminar em um ano e meio, 18 meses, a gente precisaria ler mais ou menos 6 ou 7 capítulos por aula, né? Também é bem factível, né? Então a gente tem essa meta de ler mais ou menos, na média, entre 6 e 10 capítulos por aula, para conseguir dar conta de ler a obra inteira, ler e comentar a obra inteira entre 6
entre um ano e um ano e meio, né? Agora, em função disso, a gente vai ter que fazer o seguinte, né? Nós vamos estudar e comentar a obra inteira, como eu já lhes disse, todos os capítulos, mas nós não iremos ler linha por linha todo o texto da Suma contra os Gentios, né? Isso não vai ser possível. Se a gente fosse fazer isso linha por linha, né? Como a gente está fazendo, por exemplo, lá com o livro A Vida Intelectual, do Sertiange, né? que as aulas estão acontecendo simultaneamente, né? Com esse curso. Se a gente fosse ler o texto inteiro, linha por linha, a gente levaria bem mais de um ano e meio, né? Levaria bem mais tempo, né? Então a gente vai ter que adaptar um pouco a coisa. De resto, eu acho que isso é bom até, não há nenhuma perda pedagógica, pelo seguinte, pela natureza do livro, né? Nesse livro, Santo Tomás, como de praxe, mas até talvez mais do que de hábito, né? Ele é absolutamente exaustivo, né? Ele analisa uma questão até não ter mais o que falar a respeito. Então, por exemplo, vamos supor, ele está lá examinando a questão da bondade de Deus, né? Então ele observa que a bondade é uma qualidade divina, né? E daí ele prova isso citando um argumento, 2, 3, 4. Nessa altura você já está assim sobejamente convencido de que é isso mesmo, de que ele tem razão, né? Já está claro de que não tem escapatória. É isso mesmo, você já está convencido, a coisa já está provada. Santo Tomás, no entanto, ele não larga o osso, ele vai até o fim, ele continua apresentando argumentos até não ter mais o que falar. Assim, ele analisa a questão de modo exaustivo, ele realmente extrai todo o sumo da questão, até ficar só o bagaço, ele reduz a pó cada questão, né? E ele segue 4 argumentos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dependendo da questão, né? Ele lista vários argumentos por ângulos diferentes para provar o mesmo ponto, né? Então, é um rigor e um nível de exigência intelectual extraordinário, né? E é bom que a gente leia tudo e entre em contato e tenha essa experiência de se expor a um texto escrito com esse rigor, com essa seriedade, né? Com a seriedade realmente de examinar a questão do modo mais completo possível, né? É interessante que a gente se exponha a isso, é interessante que a gente leia a questão completa, mas em sala, ou em aula, não é, em vídeo, a gente pode ler 1, 2, 3 argumentos acerca da questão, e daí o resto vocês leem em casa, né? Por conta própria, né? Porque a ideia do curso é exatamente essa, que vocês leiam o texto à medida que as aulas aconteçam, não é? Vocês já sabem que os cursos aqui do itinerário, eles visam auxiliar vocês à leitura do texto, né? Na leitura do texto, dar subsídios, por assim dizer, filosóficos, históricos, e mesmo motivacionais, por assim dizer, para que vocês aprendam a ler o texto em profundidade, ou extraiam do texto tudo que ele tem para oferecer, né? Mas os cursos não substituem a leitura, né? Vocês precisam se expor à experiência de ler o texto por conta própria, é disso que se trata, não é? Então aqui, né, em se tratando da Suma contra os Gentios, isso vai ser necessário. A gente vai fazer dessa forma, tá? Nós vamos ler e comentar todos os capítulos, mas a gente não vai ler todos os capítulos integralmente, né? Eu vou selecionar alguns capítulos, sim, nós vamos ler por inteiro, né, para ter essa experiência de ver o que é uma questão abordada exaustivamente. Outros capítulos não, eu vou selecionar alguns argumentos que provam a tese da qual Santo Tomás trata, né? Selecionar 2, 3 argumentos, pegar os melhores, os que são mais claros e os que são mais interessantes do ponto de vista doutrinal, os que nos dão mais pano para manga, por assim dizer, não é? Que nos permitem conversar sobre pontos da doutrina tomista, não é? Então eu vou selecionar 2, 3 argumentos, e daí o resto vocês leem sozinhos, em casa, com calma, com tranquilidade, não é? E, obviamente, se ficar alguma dúvida acerca de alguma parte do texto que a gente pulou, que não foi lida, vocês entrem em contato comigo, mandem uma pergunta, e se eu souber responder, responderei com muito gosto, evidentemente, não é? Então pronto, eu acho que dessa forma
o curso, em primeiro lugar, ele se torna possível, dá para fazer, então, dá para fazer a leitura e o comentário do curso em um ano e meio, né? Não há nenhuma perda pedagógica, a gente vai comentar o texto de modo completo, a gente vai falar de todos os capítulos, de todos os livros, das 4 partes do livro, né? Dos 4 livros da obra, né? O curso vai ficar dinâmico, né? Porque ele acho que correria o risco de ficar uma coisa um pouco enfadonha, um pouco monótona, ficar lendo tudo, né? Além de ficar demasiadamente longo, né? Então o curso vai ficar mais dinâmico e tal, e não há nenhuma perda pedagógica, né? Então a gente vai fazer dessa forma, né? Nós vamos fazer um estudo, um comentário completo, mas não lendo a coisa linha por linha, tá bem? Muito bem. Uma questão que eu gostaria de abordar é a seguinte: por que nós estamos começando o bloco de cursos Tomismo Essencial por essa obra, né? Por que ler em primeiro lugar a Suma contra os Gentios? Eu, humildemente, considero que as 2 melhores obras de introdução, as 2 melhores obras de entrada, por assim dizer, na doutrina tomista, são a Suma contra os Gentios e a Prima Pars da Suma Teológica, né? Agora, eu acho que a Suma contra os Gentios tem algumas vantagens com respeito à Suma Teológica, pelo menos para essa finalidade, né? E a primeira delas é a seguinte: a Suma contra os Gentios é um texto em que você tem uma exposição praticamente completa da filosofia tomista, né? Você veja que, como eu lhes disse em algum vídeo, a gente vai estudar a filosofia e a teologia tomista nessa ordem, né? Primeiro a filosofia, depois a teologia. E diante disso poderia parecer uma contradição começar pela Suma contra os Gentios, porque essa é uma obra teológica, né? Essa é uma obra prevalentemente teológica, não filosófica, né? E mais especificamente é uma obra apologética. É uma obra de teologia na sua função apologética, né? Teologia tem uma função explicativa e outra apologética, né? O que se explica pelo contexto de composição da obra, né? A obra foi escrita por Santo Tomás a pedido de um confrade seu, de um outro dominicano, santo, né? São Raimundo de Penaforte, que era conselheiro do rei de Aragão, o rei Jaime I, chamado de O Conquistador, né? E o São Raimundo estava muito preocupado com a conversão dos gentios, né, na Península Ibérica, né? Estava preocupado com a evangelização dos infiéis, né? Termo esse que abrange os judeus, os maometanos, os pagãos e também os hereges cristãos, né, como os albigenses, que eram eram defensores dessa heresia terrível que assolou a época e sobre a qual a gente vai falar extensamente aqui, né, ao longo do curso, né? Então São Raimundo estava preocupado com o treinamento de missionários para converter esse pessoal que ocupava ali a Península Ibérica, não é? Portanto, a gente está aqui no contexto da Reconquista, né? Da Reconquista da Península Ibérica pelos cristãos, né? Que estavam então repelindo os invasores mouros e convertendo o pessoal ali da Península Ibérica, né? Acontece o seguinte: muitos desses judeus e maometanos e pagãos eram pessoas cultas, eruditas, eram intelectuais judeus, eram intelectuais muçulmanos. Então havia necessidade de formar missionários e treinar missionários dominicanos para serem capazes de discutir com esses intelectuais não cristãos em alto nível, né, de modo a convertê-los, de modo a apresentar para eles a verdade da fé cristã e debelar, refutar os erros em que eles incorriam, né? Então, com esse intuito de formar missionários, ele recorre para seu confrade, famoso já naquela época. A obra foi escrita já no final da vida de São Tomás, ele já era absolutamente conhecido e célebre, né? Então, São Raimundo volta-se para o seu confrade, Santo Tomás, pedindo que ele escrevesse um livro com esse intuito, né? Então, o livro foi escrito com o propósito foi um livro escrito para teólogos, né? Com o propósito de formar missionários para evangelizar os gentios que ocupavam ali a Península Ibérica, né?
O que é muito interessante, porque isso, num certo sentido, conecta a obra com a nossa história, com a história brasileira, porque a descoberta do Brasil e de toda a América, né, também a América Espanhola, se deu no contexto, ou como uma extensão, da Reconquista. Né? Existe um texto belíssimo do professor Orlando Fedeli. Eu vou deixar aqui para vocês o link embaixo do vídeo, né? Mas vocês encontram também no site da Monfort. O texto chama-se A Vocação do Brasil. Né? É um texto muito bom, muito bem escrito, muito inspirado, belíssimo, em que ele fala exatamente sobre a vocação do Brasil. E ele começa a contar a história desde lá do Pelaio, não é? Aquele rei visigodo que no século VIII, não é? Numa gruta, né, na gruta de Covadonga, ele repeliu os invasores mouros e foi em seguida proclamado rei das Astúrias, não é? Então ali começa esse processo de reconquista, não é? Ali, com Pelaio, diz o Orlando Fedeli, nasce a Espanha, não é? Mais tarde, em Ourique, com Dom Afonso Henrique, nasce Portugal, não é? Dom Afonso teve aquela famosa visão de Nosso Senhor, não é? Crucificado com as 5 chagas, enquanto rezava, e no dia seguinte ele enfrentou os 5 reis mouros, não é? E os venceu heroicamente. Então ali, diz o Orlando, ali nasceu Portugal, né? Então com Pelaio em Covadonga nasceu a Espanha, com Dom Afonso em Ourique nasceu Portugal, e nós também nascemos aí, né? O Brasil e todos nós aqui da América também espanhola, nós nascemos aí, né? Quer dizer, as navegações que conduziram à descoberta e depois a conquista das terras, não é? Com os bandeirantes e tal, tudo isso se deu no esteio da Reconquista, né? Então a Reconquista, as navegações e as bandeiras formam um só movimento, né? É interessante, você veja, Camões, nos Lusíadas, ele começa o texto cantando justamente isso, né? Ele começa lá, as armas e os barões assinalados, da ocidental praia lusitana, papapá, e daí na segunda estrofe ele diz, e também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império, e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando, e também os que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho a arte, né? Barbaridade, né, Camões? Então, ele está cantando as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé e o império, né? Então, as grandes navegações tinham esse propósito, quer dizer, dilatar a fé e o império, né? Claro, tiveram motivos também políticos e econômicos, mas a propagação da fé, não é? Conquistar no Novo Mundo o que tinha sido perdido estava sendo reconquistado lá na Europa, no Velho Mundo. Conquistar para Deus novas almas, esse foi um propósito capital das navegações, não é? Portanto, as navegações se deram no esteio da Reconquista, não é? Nas velas das naus lusitanas você tem a cruz, não é? Portanto, é interessante, você veja, esse livro, a Suma contra os Gentios, ele foi escrito e ajudou nesse processo de reconquista da Península Ibérica que foi dar em nós, né? No esteio do qual se deu a descoberta da América e a colonização, né, do nosso continente. Portanto, é interessante, existe um vínculo entre a Suma contra os Gentios e a nossa história, o que é bonito, é interessante perceber, né? Então pronto, mas por conta do livro ter sido escrito dentro desse contexto apologético, ele é profundamente filosófico, né? Ele não é, como eu já lhes disse, um livro de filosofia, é um livro de teologia, e mais especificamente de teologia na sua função apologética. Mas justamente por isso ele tem uma grande carga filosófica, porque, como explica Santo Tomás logo no início da obra, quando você está, por exemplo, conversando com um judeu,
você pode apelar para o Antigo Testamento. Você tem uma base escriturística, né, para conversar com judeus. Pode falar do Antigo Testamento, ele aceita aquilo como palavra de Deus, né? Se você está falando com um herege cristão, você pode apelar tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento, né? Lembre-se que a palavra herege é uma palavra muito técnica, não é? Herege vem de um verbo grego, hairel, que significa escolher, né? Então, o herege é alguém que, diante de duas verdades em aparente contradição, duas verdades paradoxais, como diria o Chesterton, não é? Duas verdades em tensão, ele escolhe uma e nega a outra. Então é alguém que, ao invés de aceitar toda a verdade, né, essa é a posição católica, é aceitar a verdade integral, né, conforme o todo, katá rolon, né, de modo universal. O católico é toda a verdade, sem perder nenhuma, né? Pronto. O herege não, ele, por não tolerar essa tensão, não é uma contradição, né, é uma tensão, né? Por não tolerá-la, ele se apega a uma verdade e nega a outra. Então isso é o herege, né? Portanto, heresia é um termo técnico, né, interno ao cristianismo, né? Então pronto. Então, se você está conversando com um herege, você também pode apelar para o Novo Testamento, para o Antigo Testamento. Você tem uma base escriturística, não é? Agora, se você vai conversar com um maometano, com um muçulmano, se você vai conversar com um pagão, você não consegue apelar para a Bíblia. Eles não reconhecem a Bíblia como palavra de Deus, né? Então você tem que conversar com base no quê? Apenas na razão natural, né? Então Santo Tomás insiste muito nos chamados preambula fidei, ao longo do livro, os preâmbulos da fé, os prolegômenos da fé, que são alcançáveis pela razão e que aplanam o caminho em direção à fé, né? Então ele, ao longo de todo o livro, sobretudo nos 3 primeiros livros, nas 3 primeiras partes da obra, que tem 4, como eu já lhes disse, ele, vamos dizer, o conteúdo filosófico é muito carregado da obra, né? Então essa, eu diria, é a primeira razão para começar pela Suma contra os gentios, né? Eu acho que nesse sentido ela tem uma vantagem com relação à Suma Teológica, que foi escrita para estudantes, né? Para estudantes católicos, para estudantes de... A Suma Teológica é uma espécie de apostila de aula que Santo Tomás escreveu, né? Obviamente ele foi ilimitadamente além disso, não é? A Suma já foi descrita como o céu visto da terra, né? A Suma Teológica. Mas é um livro escrito para estudantes já católicos, para estudantes católicos, né? E a Suma contra os gentios não. A Suma contra os gentios tem um plano de batalha apologética, né? Vamos dizer, para você treinar missionários, para eles irem lá converterem os infiéis, né? Por isso que Santo Tomás, quando ele chama o livro de... Aqui, ó, Liber de Veritate Catholici Fidei contra errores infidelium, né? O propósito dele é apresentar a fé católica e refutar os erros dos infiéis, né? Errores infidelium, né? E de fato, se você pegar os capítulos da obra, existe um equilíbrio entre essas duas coisas. O Dom Odilon se deu ao trabalho de contar, e ele diz aqui numa certa altura, que dos 463 capítulos da obra, pouco mais da metade, 257, são destinados a refutar os erros dos infiéis, né? E 206 são destinados a expor positivamente, por assim dizer, a fé católica. Então existe um equilíbrio entre esse aspecto de apresentação da fé católica e de refutação dos erros dos gentios, né? Então pronto, então, em função disso a obra ela é bastante filosófica, né? O próprio Dom Odilon, na introdução, ele diz que em 5 edições pretéritas, em 5 edições passadas, a Suma contra os gentios foi justamente chamada de Suma Filosófica, né? O que é interessante, né? Você teria a Suma Teológica e essa seria uma Suma Filosófica, né? O próprio Dom Odilon explica que o título, no entanto, não é bom, né? A Suma contra os gentios não é uma Suma Filosófica, porque o objetivo de Santo Tomás não é apresentar uma exposição sistematizada do seu pensamento filosófico, né? Ele não fez isso. São Tomás não escreveu um livro apresentando assim, de modo ordenado, toda a sua doutrina especificamente filosófica, né? Isso ele não fez, isso ele deixou essa tarefa para os seus discípulos, né? Agora, esse livro, embora não seja uma Suma Filosófica, é o livro que chega mais perto de sê-lo. Né? Você tem ali uma exposição que é teológica na sua essência, mas que inclui pela sua natureza, pelo seu objetivo,
uma exposição praticamente completa do pensamento filosófico de São Tomás, embora não sistematizada, não ordenada, mas porque não era esse o objetivo do texto, né? Mas então, partindo do livro, a gente consegue, conversando e comentando e fazendo referências a outras obras de São Tomás, compor na nossa mente o esquema geral da filosofia do Akhenaten, né? E também a gente vai ficar conhecendo a teologia de São Tomás, né? Porque o livro é teológico e, sobretudo, na parte 4, na última parte do livro, São Tomás fala estritamente de teologia, né? Ali ele está falando de teologia sagrada mesmo, né? Então a gente tem aqui uma espécie de síntese da doutrina de São Tomás, né? E por isso esse é um livro particularmente feliz para a gente começar a ler São Tomás, né? Então essa seria uma primeira razão para começar por esse livro, né? E é por isso que não é contraditório, é necessário começar pela filosofia para ir para a teologia, e esse livro nos permite fazer isso, né? Então não é uma contradição começar por esse livro, né? Embora ele seja um livro de teologia, ele nos permite conversar sobre a filosofia de São Tomás de modo completo, né? À medida que a gente vá fazendo o esforço de ordenar as coisas e fazer referências a outras obras e tal, né? Então essa é uma primeira razão para começar pela Summa contra os Gentios. Uma segunda é a seguinte: a Summa contra os Gentios está escrita na forma de um texto corrido, não é? Ela não está estruturada em questões disputadas, como a Summa Teológica, né? E isso, pelo menos no início, é uma vantagem, isso é bom, né? Pelo menos para quem está começando a ler São Tomás, né? Porque nós, modernos e contemporâneos, a gente não está acostumado a ler um livro estruturado na forma de uma questão disputada, né? A gente não tá, aquilo ali tem um rigor ao qual a gente não está habituado, né? Então aquilo ali é de uma leitura difícil. É muito importante que a gente se acostume com essa dificuldade, que a gente reaprenda a pensar segundo esse método da disputa. Isso é muito importante. E mais para frente aqui no itinerário nós vamos ler textos na forma da disputa, né? Leremos questões disputadas, a própria Summa Teológica, assim por diante. Mas para começar é bom ler um texto corrido, né? do tipo que a gente já está acostumado. Isso facilita o ingresso na penetração inicial, vamos dizer, na doutrina tomista, né? Porque a questão disputada, exatamente pelo rigor mesmo dela, torna a leitura um pouco mais complicada. Só para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui o livro inicial da Summa Teológica para ilustrar para vocês o que é uma questão disputada, né? Então, se você pegar o primeiro artigo da primeira questão da primeira parte da Summa Teológica, São Tomás vai falar sobre a necessidade da teologia, não é? A primeira questão está dividida em 10 artigos. Cada artigo é uma pergunta, não é? É um questionamento, né? É uma interrogação, né? Então a primeira questão trata da Sacra Doutrina, como a chamava São Tomás, né? Teologia Sagrada. Ela está dividida em 10 artigos, né? Vai falar da necessidade da teologia sagrada, do método, da utilidade, das partes, etc., né? Ou mais especificamente da unidade da teologia sagrada, e assim por diante, né? E pronto. A primeira questão, primeiro artigo, ou seja, a primeira pergunta que Santo Tomás faz é a seguinte, e a gente vai tomar isso aqui só como ilustração do que é o método da disputa e de quão desafiador é para nós, homens contemporâneos, ler isso aqui, né? Então o primeiro artigo é assim, ó, ele faz uma pergunta: é necessária outra doutrina além das disciplinas filosóficas? Né? Então ele está se perguntando se a teologia sagrada é necessária. Quer dizer, é necessário que exista uma ciência, uma disciplina que lide com questões que vão além da razão humana. Né? É necessário que exista isso? Né? A resposta, como vocês podem imaginar, é afirmativa. Sim, é necessário. Né? Agora, Santo Tomás começa a questão sempre dando a posição contrária dele. Não é? Então ele faz a pergunta: é necessária uma outra disciplina além das filosóficas? E daí ele diz: parece que não. É sempre assim nas questões disputadas. Ele começa dando
a posição contrária dele. Então, quando ele diz parece que não, você já sabe que para ele, sim, é necessária a teologia sagrada. Mas ele diz, parece que não. E daí ele lista uma série de argumentos que sustentam essa posição a qual ele vai se opor na sequência. Não é? E esses argumentos que ele lista são, assim, os argumentos mais sérios possíveis. Não é? Ele pega os melhores autores com os melhores argumentos para sustentar a posição contrária dele. Não é? Frequentemente ele inventa argumentos, e não raro ele inventa argumentos melhores do que os próprios defensores daquela posição tinham. Não é? A seriedade com que ele faz isso, a honestidade é, assim, fantástica. Em alguns textos, assim, sobretudo nas questões disputadas, ele apresenta alguns argumentos tão fortes, ele expressa aquilo da maneira o mais convincente e persuasiva possível, né? Que lendo aquelas coisas você quase se convence da posição oposta. E você fica se perguntando, puxa, como é que ele vai escapar disso aqui, né? Tamanha a seriedade com que ele fazia isso, né? Então pronto, daí ele lista esses argumentos. Depois de listar esses argumentos, ele vem a seção chamada sed contra, né? Mas em contrário, e daí ele lista alguma opinião contrária às anteriores, né? Então nesse caso aqui dessa pergunta, ele vai citar alguma pessoa, alguma autoridade que diz que sim, é necessária uma disciplina além das disciplinas filosóficas, né? É interessante que essa posição do sede contra não necessariamente é a de Santo Tomás, né? Às vezes Santo Tomás discorda do sede contra também, né? Pode acontecer que alguém responda a questão corretamente, mas dê as razões erradas, né? Ou no curso de dar a resposta cometa algum erro. Então frequentemente Santo Tomás vai criticar também o sede contra. E às vezes não, às vezes a posição do sede contra é a dele mesmo, né? Ou coincide com a dele, né? Pronto. Daí depois do sede contra vem a resposta da questão, né? O corpus. Daí ele responde de modo bastante extenso e lógico, ele responde a questão. Então nesse caso ele vai dizer, sim, é necessário que exista uma doutrina além das disciplinas filosóficas, eis as razões pelas quais isso é necessário. E daí ele dá todas as razões, explica aquilo filosoficamente, etc, etc. E justifica aquilo logicamente e pronto. É uma parte relativamente extensa, né, o corpo da questão. Depois, ele volta nos argumentos listados lá em cima e os refuta um a um. Né? Um a um. Se ele citou 4 argumentos, ele vai ad primum, quanto ao primeiro, e pá, refuta. Quanto ao segundo, quanto ao terceiro, quanto ao quarto. Ele vai refutando um por um os argumentos. E se for necessário, ele refuta também o sede contra, ou corrige o sede contra, né? Modula alguma coisa no sede contra, quando isso é necessário. Nem sempre é, né? Então, isso é a estrutura da questão disputada, não é? Isso aqui é de um rigor fantástico, né? E a leitura, em função disso, é algo dificultosa, não é? Em se tratando da Suma Teológica, as questões são um pouco mais enxutas, mais compactas, não é? Pela natureza mesma do texto. Então ele vai citar basicamente uns 2, 3, 4, 5 argumentos, não muito mais que isso. Na média é isso aí, né? É uma coisa mais enxuta. Mas se você pegar, por exemplo, as questões disputadas, né? De veritate, de malo, das criaturas espirituais, etc, etc. Ele chega a citar assim, 15, 20 argumentos, né? Imensamente complexos, antes de dar a sua resposta e antes de refutar um por um os argumentos, né? Então, quando você está lendo uma questão disputada dessa, é assim, ó, você lê todos os argumentos, já é uma dificuldade você entender os argumentos que apoiam a posição contrária de Santo Tomás. Depois você lê a posição dele. Depois, quando você vai ler a refutação, você frequentemente já não lembra mais os argumentos. Então, você precisa voltar lá, ver qual é o primeiro argumento, ver a refutação, ver o segundo. Então, a leitura é mais difícil, é mais trabalhosa. Como eu lhes disse, é importante que a gente volte a se acostumar com isso, não é? Porque isso aqui é o método científico no seu grau máximo de excelência, né? Isso aqui sim é uma discussão científica, né? É importante que a gente volte a se acostumar com isso. Mas para começar a ler Santo Tomás, o fato da Suma contra os Gentios ter um texto corrido também é interessante, né? Ajuda, facilita a leitura, né?
Então essa é uma segunda razão para a gente começar a ler a Suma contra os Gentios. Né? Uma terceira razão é a seguinte: a Suma contra os Gentios traz o pensamento maduro de Santo Tomás. Ela foi escrita mais para o final da vida. Né? Existe algum debate entre os especialistas quanto à época em que ela foi escrita, né? Mas a opinião que parece ser a mais aceita foi a de que ela foi escrita na segunda estada de Santo Tomás em Paris. Né? Eu já vou falar um pouquinho da biografia de Santo Tomás, vou comentar isso. Né? Mas ele teria voltado para Paris em 1269, por volta desse ano, né? E foi por aí que ele começou a escrever a Suma contra os Gentios, e teria terminado não muito antes de 1273, portanto logo antes de morrer. Né? Ele morreu no ano seguinte, em 74. Né? Portanto é uma obra de maturidade. Aqui você tem o pensamento maduro de Santo Tomás. Né? Se você fosse começar com uma obra de juventude, por exemplo, sei lá, o De Entitescêncio, Princípios da Natureza, o De Trinitate do Boécio, ou mesmo o Comentário às Sentenças de Pedro Lombardo, são obras obviamente extraordinárias. Por exemplo, se pegar o De Entitescência, tem ali o delineamento já praticamente pronto da metafísica de Santo Tomás, né? O que é uma coisa incrível, né? Ele com 20 e poucos anos ele já tinha a metafísica perfeita, né? Já tinha descoberto, já tinha corrigido Aristóteles. Só isso. Né? Com 20 e poucos. Né? Pronto, mas é fato que com o tempo, com a maturidade, ele foi aperfeiçoando algumas coisas. Então, por exemplo, no De Trinitate do Boécio, o comentário De Trinitate do Boécio, ele trata ali da questão da abstração, né, da teoria da abstração, e daí ele fala da abstração metafísica, e daí ele chama essa abstração metafísica de separatio. Né? Mais tarde ele vai mudar isso, ele vai mudar a doutrina permanece constante, mas ele muda a terminologia, ele prefere chamar isso na Suma Teológica, por exemplo, que também é uma obra de maturidade, ele prefere chamar isso de abstração a modo de composição e divisão, né? Para dizer que é uma abstração que se realiza no âmbito da segunda operação do espírito, né? O juízo, que justamente compõe e divide. Né? Não se preocupem com isso agora, a gente vai tratar de tudo isso detalhadamente mais para frente. Né? Mas então, é bom pegar uma obra de maturidade de Santo Tomás, porque você já tem ali o pensamento, para assim dizer, final do Akinati. Né? Então isso é muito bom. Né? E como eu disse, é um pensamento já apresentado na sua completude, de modo integral. Né? O que você não teria se você pegasse um opúsculo, ou mesmo uma questão disputada, ou um comentário a Aristóteles. Você não teria essa visão geral da doutrina tomista, né, que você tem na Suma contra os Gentios. Né? E se você pegar um livro de teologia especificamente, daí pronto, daí você não, aí você estaria mesmo pulando etapas, você estaria indo para a teologia sem passar pela filosofia. Né? Então eu diria que esse é o texto ideal para você começar a ler Santo Tomás. Né? Essa seria uma terceira razão. Uma quarta razão é a seguinte: esse é um texto completo. Santo Tomás terminou de escrever a Suma contra os Gentios. Né? Você veja, as três grandes obras de síntese de Santo Tomás são a Suma contra os Gentios, a Suma Teológica e o Compêndio de Teologia, que foram obras que ele escreveu mais ou menos ao mesmo tempo, né? Com propósitos diferentes. Né? A Suma contra os Gentios ele escreveu com esse propósito apologético que eu já expliquei. A Suma Teológica ele escreveu com o propósito pedagógico, de ensinar estudantes, como eu já também expliquei. O Compêndio de Teologia ele escreveu a pedido do seu secretário, Frei Reginaldo. É um livro maravilhoso, maravilhoso. É bem menor que as Sumas, né? Mas ele está escrevendo ali para um teólogo. Né? É um teólogo escrevendo para outro teólogo. Né? E com o intuito de inspirar a piedade. Né? Então ele tem esse intuito espiritual mesmo, né? No Compêndio de Teologia. Né? É outro propósito ali, né? Mas enfim, dessas três obras, só a Suma contra os Gentios ele terminou. As outras duas ficaram incompletas, ele não teve tempo de terminar, né? Nem a Suma Teológica, nem o Compêndio de Teologia. Né? Então, por tudo isso, eu considero que a Suma contra os Gentios é a melhor obra de entrada, né? Na filosofia do Akinati. Né? É uma obra extraordinária, absolutamente extraordinária. Antes da gente começar o esforço de ler a própria obra, eu gostaria de dar a vocês uma notícia biográfica acerca de Santo Tomás. Eu não vou me estender muito longamente sobre isso,
porque eu acho que é mais vantajoso que vocês leiam algumas obras acerca da vida de Santo Tomás. Eu acho que isso é importante e vocês podem fazer isso enquanto fazem o curso, enquanto leem também a Summa contra os Gentios, né? E eu vou recomendar para vocês aqui duas obras que são boas introduções à vida de Santo Tomás e também ao espírito da obra de Santo Tomás, por assim dizer, né? A primeira delas é de fato, esse milagre literário, que é a obra Santo Tomás de Aquino, do Chesterton, o grande escritor, poeta, jornalista inglês, Chesterton. Vocês já sabem que eu sou muito fã do inglês, não é? O Chesterton sempre é muito bom, mas existem algumas obras em que ele acertou a mão de um modo tal que é um negócio extraordinário, né? Essa aqui é uma delas. Essa obra, como eu falei, é uma espécie de milagre literário, né? É um livrinho pequenininho, extraordinário. Você tem aqui em português, né? Publicado pela Ecclesiae, né? Na tradução do Antônio Emílio Anguê de Araújo, né? Creio que é assim que pronuncia, não tenho certeza, né? Então você tem aqui em português. Para quem quiser, você também acha o texto em inglês gratuitamente na internet, né? É só digitar no Google Chesterton, St. Thomas Aquinas, PDF, e você vai achar o texto, né? Quem conseguir ler inglês vale a pena, né? Chesterton no original é uma delícia, né? Ele trabalha muito com jogos de palavras, né? Que às vezes são intraduzíveis, né? Então vale a pena ler no original. Agora, o bom da tradução, e essa aqui tá muito boa, é que as traduções vêm com notas de rodapé explicativas, né? E para ler Chesterton você precisa de umas notas de rodapé, né? Vocês sabem que o Chesterton ele fazia várias referências a questões e a personagens britânicas, não é? A particulares da vida britânica da época dele, não é? Então, se não tem uma notinha de rodapé explicando quem é o sujeito de quem ele está falando, às vezes você não entende a piada, né? Então, aqui você tem essas notas de rodapé explicando tudo isso. Eu estava relendo a obra aqui, pegando o português, é absolutamente extraordinário. Eu gostaria de ler alguns trechos desse livro, só para vocês sentirem o que é que o Chesterton faz nesse livro, né? Esse livro não é propriamente não é exatamente uma introdução à filosofia de Santo Tomás. Chesterton não era um filósofo, não é? Não é bem uma introdução à filosofia, não é? Também não é bem uma biografia. Ele fala da vida de Santo Tomás aqui, mas não entra muito em detalhes. É uma introdução ao espírito, por assim dizer, da obra de Santo Tomás e também da vida de Santo Tomás, né? Mas é extraordinário, né? Só para vocês sentirem a pegada do livro, eu vou ler dois trechos para vocês, né? Então aqui no capítulo 6, chamado Abordagem do Tomismo, o Chesterton ele tenta delinear exatamente qual é a abordagem do tomismo e contrasta o tomismo com as filosofias modernas, né? E daí ele fala um negócio precioso, olha o que ele diz. Como o mundo moderno começou no século XVI, nenhum sistema filosófico moderno tem realmente correspondido ao senso de realidade de todo o mundo, né? Isso aqui é interessantíssimo. Você veja, as filosofias modernas e contemporâneas, de fato, apresentam rupturas com o senso comum, né? Com o senso de realidade do homem comum, do homem da rua, como vai dizer o Chesterton aqui, né? Ao passo que a filosofia tomista realmente não, né? O padre Álvaro Calderón, ele chega a dizer que a filosofia tomista é um prolongamento do senso comum, né? A boa filosofia é um prolongamento do senso comum. Ela é uma espécie de sofisticação intelectiva, refinamento reflexivo da experiência comum dos homens, né? Então você veja, a terminologia escolástica, a terminologia tomista em particular, ela é frequentemente pesada, quer dizer, você tem ali um jargão, né? Como qualquer área da ciência tem o seu jargão, né? Uma linguagem que precisa ser dominada, mas não é uma linguagem estranha, não é uma linguagem que
que viola a experiência comum do homem, de maneira alguma. Uma linguagem que se constrói em cima da experiência comum do homem. Aliás, a gente já vai ver. A primeira frase da Suma contra os Gentios fala exatamente disso. São Tomás cita Aristóteles e diz: a gente precisa escutar a linguagem comum das pessoas, né? E partir dela, né? Então pronto, né? E a filosofia moderna é completamente diferente. Ele diz aqui: então tá, nenhum sistema filosófico moderno tem realmente correspondido ao senso de realidade de todo mundo. Não tem correspondido ao que os homens comuns, entregues a si mesmos, chamariam de senso comum, né? Cada sistema filosófico moderno começou com um paradoxo. Aqui era melhor falar contradição, né? Porque o paradoxo não é uma contradição, né? E o Chesterton, um dos temas clássicos do Chesterton é a questão dos paradoxos do cristianismo, né? E os paradoxos não são contradições. É a ideia de que dentro do catolicismo você tem verdades. O católico, ele quer a verdade inteira, sem perder nada, né? E isso implica abraçar verdades que estão em aparente contradição, mas não estão, que são paradoxais, né? Esse tema é um dos temas favoritos do Chesterton, né? E aqui, quando ele está falando da filosofia moderna, de fato, trata-se não de paradoxos, mas de contradições, de negações da experiência direta que a gente tem da realidade, né? Como ele vai explicar mais para frente, né? Então seria melhor dizer, cada sistema filosófico começou com uma contradição, cada sistema moderno, né? Um ponto de vista peculiar a exigir o sacrifício do que os homens chamariam um ponto de vista são, saudável, são. E daí ele começa a dar exemplos. Ele diz: essa é a única característica comum entre Hobbes e Hegel, Kant e Bergson, Berkeley e William James. Um homem tinha de acreditar em algo que nenhum homem normal acreditaria, né? Se fosse subitamente proposto à sua simplicidade mental. E daí ele dá exemplo de coisas que a filosofia moderna pede em que a gente acredite, né? Coisas do tipo, como a lei está acima do direito, o direito está para além da razão, as coisas são o que pensamos delas. Não são. Não, nenhum homem da rua pensaria isso. Nenhum homem da rua pensaria uma bobagem dessa, porque isso de fato é uma bobagem, né? Ou tudo é relativo a uma realidade que não está lá. O Chesterton é ótimo. O filósofo moderno alega, com uma espécie de vigarista, que se lhe concedermos isso, o resto será fácil, né? Ele, o filósofo moderno, endireitará o mundo, uma vez que lhe for permitida essa única distorção da mente, né? Então é como se a gente dissesse, os sistemas filosóficos modernos, eles têm uma coerência interna, eles de fato têm uma lógica interna, mas para você penetrar nessa lógica, você precisa aceitar uma dessas premissas que te aparta da realidade. Então esses sistemas filosóficos, eles têm a coerência interna que você encontra, por exemplo, na loucura, né? Esse é um tema que o Chesterton desenvolve no livro Ortodoxia, que é maravilhoso, espetacular, né? Se você não leu, faça esse favor para você mesmo, né? Ortodoxia, Chesterton, né? E lá ele vai dizer, olha, o louco, o conjunto de delírios do louco, por assim dizer, forma um sistema que tem uma lógica interna, só que aquilo é um círculo fechado e é desse tamanho, é pequenininho, né? Aquilo tem uma lógica interna, só que é uma coisa pequena e que te separa da realidade, né? Então, existe uma similitude estrutural entre o sistema de delírios, por assim dizer, o sistema de alucinações de um maluco, e os sistemas filosóficos modernos, né? Eles têm uma coerência interna, mas para você penetrar neles, você precisa se afastar da realidade e aceitar uma premissa que você sabe que não é verdade, né? As coisas são o que pensamos delas? Não são. Né? Você precisa aceitar isso para poder entender, para poder ingressar nesse sistema filosófico, que é então uma espécie de loucura, né? Existe uma espécie de vigarice, como ele disse aqui, né? E daí ele contrasta com o tomismo, dizendo, ó, deve-se compreender que nessas questões eu, Chesterton, falo como um tolo, né? Ou como nossos primos democráticos diriam, como um retardado. Seja como for, como um homem da rua, né? Como um homem normal, comum, né? Que nada obstante está armado do senso comum, né? Que prefere acreditar nos seus olhos e não no que os outros dizem, né? E o único objetivo desse capítulo é mostrar que a filosofia tomista é mais próxima da mente do homem da rua, do homem comum,
do que muitas filosofias. Né? Então a filosofia tomista é, vamos dizer, um prolongamento do senso comum. Né? Ela coincide perfeitamente com a experiência comum dos homens. Né? Tá extraordinário esse capítulo. Né? Você vai ler coisas do tipo nesse livro. Né? E no segundo trecho que eu gostaria de ler para vocês, está no capítulo 8, chamado Depois de Santo Tomás. Né? Aqui o Chesterton fala uma coisa preciosa sobre o estilo de Santo Tomás. Né? Ele diz o seguinte, eu vou ler o trecho inteiro, ele diz assim, ó, é dito muitas vezes que Santo Tomás, ao contrário de São Francisco, né, Chesterton escreveu também uma biografia de São Francisco, ele justamente começa esse livro contrastando essas duas personagens, né, que são tão diferentes e tão parecidas, né, são ambos santos da igreja, mas ao mesmo tempo tinham personalidades muito diversas, né. Ele começa contrastando os dois, né. Então ele diz, é dito muitas vezes que São Tomás, ao contrário de São Francisco, não permitia em seu trabalho o indescritível elemento da poesia, que há, por exemplo, poucas referências a qualquer prazer nos frutos e flores reais das coisas naturais, embora muita preocupação com as raízes enterradas da natureza. De fato, São Tomás ele fazia, vamos dizer, a escolha consciente e intencional de não escrever num estilo poético e retórico, não é? São Tomás escrevia na clave lógica e dialética, não é? Ele explicitamente ele evitava as metáforas muito coloridas que são usadas, por exemplo, por outros santos e doutores da igreja em textos belíssimos, né? E São Tomás fazia isso conscientemente, né? Isso era uma escolha. E daí o Chesterton vai dizer, essa escolha tem algo de artístico, né? Algo de artístico nela. Ele vai dizer, e contudo confesso que ao ler a sua filosofia tenho uma impressão muito peculiar e poderosa, análoga à poesia. E daí ele diz na sequência, curiosamente ela é mais análoga à pintura. E ele vai comparar o estilo de São Tomás com o estilo de um bom pintor. Ele vai dizer, e me lembra muito o estilo de São Tomás, o efeito produzido pelo que há de melhor nos pintores modernos, quando lançam uma estranha luz quase crua sobre objetos sombrios e retangulares, ou parecem estar tateando, mais do que apreendendo, os próprios pilares da mente subconsciente. Isso acontece provavelmente porque há em sua obra uma qualidade que é primitiva, no melhor sentido de uma palavra deploravelmente maltratada, né, hoje em dia. Mas, de todo modo, o prazer não é definitivamente só da razão, mas também da imaginação. Quer dizer, o estilo de Santo Tomás dá um prazer que não é puramente racional, é também, vamos dizer, imaginativo. De fato, o latim de Santo Tomás era perfeito, ele usava cursos, né, ele escrevia de um modo ritmado, muito... Há uma beleza naquilo, é um texto seco, é um texto árido, de propósito. Ele mesmo fazia esse trabalho, para assim dizer, de ascese textual, né? Ele fazia, aquilo era intencional, né? Mas quando você entende isso, você consegue apreciar o que há de arte naquilo, né? E o Chesterton ajuda a gente a entender. Ele diz, talvez essa impressão de que o estilo de São Tomás parece o do pintor esteja ligado ao fato de que os pintores tratam de coisas sem palavras. Um artista desenha muito seriamente as grandiosas curvas de um porco, porque não está pensando na palavra porco. Então ele se exige, para não escrever a palavra porco, ele precisa de um traço claro e objetivo que retrate a realidade do porco, de modo que quem está olhando o quadro enxerga que é um porco mesmo sem ler a palavra, né? Não há nenhum pensador como Santo Tomás que pense tão indubitavelmente acerca das coisas sem ser enganado pelas indiretas influências da palavra. Então, assim como o pintor ele tenta captar a objetividade da coisa sem se deixar levar, se deixar enganar pelas palavras, assim também Santo Tomás fazia, né? Ele diz aqui, isso é verdade no sentido de que ele, Santo Tomás, não desfruta da vantagem das palavras, nem tampouco das suas desvantagens. Isso aqui é muito interessante, né? Quer dizer,
no estilo poético e retórico, no uso, por exemplo, das metáforas, né? Existem vantagens e existem desvantagens, né? A vantagem é clara, quer dizer, você consegue com uma metáfora expressar muita coisa, né? Uma imagem que você ofereça para o leitor, ela tem ressonâncias, né? Numa imagem você consegue compactar muitas coisas, não é? Então aquilo tem ressonância, como os harmônicos num acorde musical, né? Aquilo ressoa, quer dizer, você consegue compactamente, através de uma metáfora, comunicar muita coisa, né? Então isso é uma vantagem, né? Agora, isso tem desvantagens também, porque você frequentemente comunica essas várias coisas, mas de um modo, uma espécie de síntese confusa e indistinta, sem muita clareza. Então é como se você comunicasse algo, mas sem grande foco, sem grande nitidez, sem grande clareza, né? Então quando você segura, quando você faz essa sese da linguagem, como fazia São Tomás, você obtém uma clareza maior, né? Assim como o pintor também busca a clareza no traço para expressar a realidade que ele tá desenhando, né? E isso é uma escolha artística muito interessante, né? Então esse é um livro que eu recomendo sobre, por assim dizer, a vida e obra de Santo Tomás, né? Um segundo livro que eu recomendo é esse aqui. Eu creio que eu já falei dessa obra em um vídeo passado, né? O livro foi escrito por Jean-Pierre Torrel, que também era um dominicano, né, como Santo Tomás, e o livro se chama Introdução a Santo Tomás de Aquino, Sua Pessoa e Obra, né? E saiu pela Loyola. Esse aqui é um livro muito bom sobre a vida de Santo Tomás. Ele é extremamente completo e detalhado, né? Ele é bem acadêmico. O autor está absolutamente atualizado com todas as pesquisas acerca da vida de Santo Tomás. E se você ler isso aqui, você vai saber tudo que há para saber acerca da vida de Santo Tomás, né? É um livro muito, muito completo e rigoroso, no bom sentido da palavra, né? Bem acadêmico, no bom sentido da palavra, né? E você vê aqui você tem aqui algumas informações curiosas, né? Então, só para dar algumas notícias biográficas de São Tomás, né? Ele nasceu muito provavelmente no ano de 1225. Essa é a data que todo mundo fala hoje em dia, não é? É a data protocolar, 1224. Não se sabe com certeza, na verdade, porque a gente não tem a certidão de nascimento de São Tomás, né? Então a gente não se sabe. Mas foi por aí, foi 1224, 1225, né? Embora o Torrel fale que não é possível descartar uma data um pouquinho posterior, como 1226, 27, né? Mas, de todo modo, a data mais aceita é 1225, né? Santo Tomás nasceu num castelo familiar, no castelo familiar de Rocaseca, que ficava no condado de Aquino, né? Daí o seu patronímico, né? Tomás de Aquino. O de Aquino vem do condado de Aquino, não da cidade de Aquino, né? Ele não nasceu na cidade de Aquino. E esse castelo estava situado mais ou menos a meio caminho entre Nápoles e Roma, né? Na Itália meridional, né? E pronto. Ele era de uma família nobre, que tinha inclusive laços, um certo ramo da família tinha laços com o imperador Frederico II, né? Pronto. O pai de Santo Tomás chamava-se Landolfo, e não se sabe nada sobre a vida do pai de Santo Tomás, ou quase nada, né? A mãe dele se chamava Teodora. Ambos, Landolfo e Teodora, tiveram pelo menos 9 filhos, né? São Tomás era o caçula, São Tomás era o mais novo da família, né? Eram 4 homens e 5 mulheres, né? Uma das meninas, aliás, morreu bem novinha. Ela pegou cólera e morreu. Aliás, morreu do lado de Santo Tomás. Santo Tomás era criança, era bebê, e estava deitado do lado dela na cama e ela morreu de cólera e Santo Tomás foi poupado, ele não adoeceu, né? E pronto, daí vocês leem mais detalhes aqui no livro. Ele conta coisas interessantes, como por exemplo, São Tomás tinha uma irmã chamada Marota, que era religiosa, né? Ela chegou a ser superiora no convento de
Santa Maria de Capua, né? E ela morreu por volta de 1259. Logo depois que ela morreu, São Tomás teve um sonho em que ele viu a Marota, e a Marota falava do destino post-mortem do pai deles e de um dos irmãos dele, né? Dos dois, né? E daí nesse sonho a Marota disse que o pai de Santo Tomás, o Landolfo, estaria no purgatório. E o Jean-Pierre Torrel disse: e isso é tudo que se sabe sobre o Landolfo. Porque a gente não tem informações sobre a vida dele, né? E a Marota também fala de um outro irmão chamado Renaud, que estaria no céu, porque ele, na verdade, a família dele considerava ele, o São Tomás parece considerá-lo também, uma espécie de mártir da igreja, né? Porque naquelas famosas disputas entre o papado e o imperador, né? Disputas no meio das quais estava a família de São Tomás, porque tinha laços com o imperador, e era uma família católica. No âmbito dessas disputas, o Renaud tomou partido do Papa, na época era o Papa Inocêncio IV, né? E por conta disso o Frederico II mandou matar o irmão de São Tomás, o Renaud, né? Então ele morreu meio como um mártir da igreja, né? E nesse sonho a Marota disse que ele estava no céu, né? O irmão mais velho de São Tomás chegou a lutar na Terra Santa, né? Como um cruzado, e passou por mil e uma peripécias, foi preso, depois foi solto e tal. O livro é interessante, ele conta esses detalhes, né? Mas enfim, então São Tomás era o mais novo de uma família de 9 irmãos. Nasceu ali perto de Nápoles, né? Ele era napolitano. Quando pequeno ele tinha vocação religiosa, obviamente, que se manifestou desde muito cedo. Ele foi estudar como oblato no monte, na abadia de Monte Cassino, né? Célebre. E ele, ao longo de toda a vida, ele sempre teve muita gratidão por esse período que ele passou lá em Monte Cassino, e sempre teve muito apreço em função disso pela regra beneditina, não é? Aliás, o último texto que a gente tem de São Tomás, o último texto que ele escreveu, e que a gente conhece, que ele escreveu nos últimos dias de vida, antes de morrer, foi uma carta para o então abade do Monte Cassino, que tinha mandado uma pergunta para ele e ele respondeu, né? Esse foi o último texto de São Tomás, né? Pronto, então ele estudou como oblato ali no Monte Cassino. Depois ele foi estudar com Santo Alberto Magno, que era o doutor universal, era o grande sábio do mundo naquela época, né? Foi para a Colônia, na região da Alemanha, não é? Da atual Alemanha. Foi estudar com Santo Alberto. Depois ele foi para Paris. E no primeiro período de Paris, ele chegou lá mais ou menos em 52 e ficou até 59, né? Paris, como vocês sabem, era o centro intelectual do mundo, né? A Universidade de Paris foi o centro da escolástica, e essa época foi justamente o auge da escolástica e um dos períodos de maior efervescência e ebulição intelectual da história humana, né? Então São Tomás foi para lá nessa época, 1252, formou-se lá, tornou-se professor antes da época protocolar, com 20 e poucos anos. Ele já era professor de teologia, quando o normal era ser professor com 35, né? São Tomás foi uma exceção. E pronto, ficou lá até 59. Depois ele andou por várias cidades, como Orvieto e outras, foi assessor de papas. Ele era um teólogo muito célebre já nessa época. O ritmo de trabalho dele nessa altura era absolutamente febril, era assim, absurdo e francamente miraculoso, né? A obra de São Tomás é um milagre, não só pela profundidade, mas pela extensão bruta dela, né? É uma galáxia, aquilo não é um oceano inteiro, é um negócio gigantesco, né? Pronto, andou pela Itália, por várias cidades, e depois, mais perto do final da vida, ele volta a Paris. Ele tem um segundo período de ensino em Paris, né? Ele volta para Paris mais ou menos por volta de 69, né? E fica lá até 72. E ele voltou por conta, sobretudo por conta das polêmicas contra o aristotelismo, né? Que aconteceram por causa do averroísmo, né? A gente vai ver na Suma contra os Gentios como esse pano de fundo do averroísmo aparece com frequência, né? Averroes foi um árabe nascido em Córdoba, que foi um grande comentador
de Aristóteles, mas que por outro lado foi, como diz o próprio Santo Tomás o chamava de o comentador, com C maiúsculo, não é? Assim como ele chamava Aristóteles de o filósofo, com F maiúsculo. Por outro lado, ele também chama o Averroes de o depravator e perversor do peripatetismo, né? O grande perversor e corruptor do peripatetismo, porque ele de fato corrompeu a teoria aristotélica em mais de um ponto. E por conta desse aristotelismo equivocado, oriundo do averroísmo, havia uma grande reserva quanto ao averroísmo na época de Santo Tomás, nas universidades, não é? E a corrente prevalente ainda era a agostinista, não é? Portanto, no contexto dessas polêmicas, Santo Tomás volta a Paris, e também por conta da defesa das ordens mendicantes, né? Os franciscanos e os dominicanos. Santo Tomás era membro de uma dessas ordens mendicantes, né? Ele era dominicano. Então ele volta para Paris em 69, fica lá até 72, de 72 a 74 ele fica em Nápoles, né? No mosteiro de Nápoles, e a cela dele ainda está preservada. Eu tive a graça, alguns anos atrás, de visitar a cidade, e dá para visitar a cela de Santo Tomás. Quando eu fui lá, pelo menos estava fechada, não dava para entrar, mas você via a cela e eles colocaram um mármore bonito, né, ao redor da porta, e uma plaquinha: aqui viveu Santo Tomás de 72 a 74, né? Então, até o final da vida ele ficou, nos últimos 2 anos ele ficou ali, foi ali que ele teve a experiência mística famosa, né, em dezembro de 73, né? No início de 1274, o Papa Gregório X o convoca para o Concílio de Lyon, né, que iria acontecer no dia 1º de maio de 1274. Santo Tomás põe-se a caminho de Lyon, provavelmente no final de janeiro, início de fevereiro desse ano, né, 1274. Como vocês sabem, não tinha avião na época, não tinha carro, você tinha que ir a pé, né? Os dominicanos eram proibidos de andar a cavalo, era defeso a eles andar a cavalo, então eles tinham que ir a pé, né? E, portanto, a viagem durava várias semanas, né? Imagina, para ir de Nápoles, na Itália, até Lyon, na França, né? Então ele pôs-se a caminho final de janeiro, início de fevereiro, né? Ele já estava nessa época, já tinha parado de escrever, não é? Depois da experiência mística dele, que eu já contei em outro vídeo. Ele já estava bastante cansado, estafado, e pronto. É no meio dessa viagem que ele morre. O que aconteceu, não se sabe direito por que ele morreu, o que ele teve, mas uma coisa que aconteceu durante a viagem foi a seguinte: ele, numa certa altura, ele estava caminhando, distraído, e tropeçou e bateu a cabeça num galho de árvore, né? Então, alguns especulam que isso pode ter alguma relação com a morte dele, teria tido uma concussão, alguma coisa. Alguns autores até especulam que ele talvez tenha tido um AVC, um derrame, alguma coisa assim, né? O Jean-Pierre Torrel diz, e faz sentido, que isso é improvável, provavelmente não foi isso, né? Porque se você pegar, São Tomás, por exemplo, nesse caso, ele bateu a cabeça e continuou por vários dias, ele estava bem. Diz que o estrondo foi forte, os companheiros que estavam viajando com ele ficaram muito assustados, foram lá ver, mas ele estava normal, tranquilo. E ele vai morrer só no dia 7 de março, né? Bem depois. E nesse meio tempo, ele escreveu um texto, justamente esse texto que eu mencionei agora há pouco para vocês, para o Abade de Monte Cassino. O Abade de Monte Cassino tinha feito uma consulta sobre a questão da providência divina, sobre a presciência divina acerca dos futuros contingentes, que é uma tese, um assunto teológico muito, muito difícil, né, espinhoso. E São Tomás escreveu uma resposta exatamente nessa época, depois de tudo isso ter acontecido, e o Jean-Pierre Torrel diz: esse texto é a melhor coisa que São Tomás escreveu a respeito, né? É magistral, claríssimo, né? Então isso mostra que São Tomás estava na plena posse de suas faculdades mentais, mesmo no final da vida. Então essa teoria do AVC provavelmente para mim não foi isso, né? Ademais, um pouquinho depois, São Tomás começou, na altura da viagem ele estava bem mal, ele estava bastante abatido, foi ficando pior e pior. Ele foi levado para a casa de um familiar, e depois ele foi transferido para um mosteiro, para o mosteiro de Fossa Nova, para a abadia de Fossa Nova, né, onde ele faleceu, para falecer ali num ambiente de vida religiosa, né?
quando ele estava lá no mosteiro, ele estava tão agradecido ao tratamento que ele estava recebendo, as pessoas estavam sendo tão prestativas e tal, carregando lenha nas costas e tudo isso, que Santo Tomás se ofereceu para escrever um comentário ao Cântico dos Cânticos, exatamente nessa época, poucos dias antes de morrer, né? Algum tempo antes de morrer, né? E o Torrel chega a dizer que em alguns catálogos de obras de Santo Tomás consta esse Cântico dos Cânticos como uma obra de Santo Tomás, obra que a gente não conhece, não chegou a nós, né? Se é que ele chegou a escrever isso aí, se é que ele chegou a compor esse comentário, não chegou a nós, né? O Torrel diz que é improvável que ele tenha escrito, porque ele já estava num tal estado de estafa, de esgotamento físico e mental, que é improvável que ele tivesse tido tempo e disposição para comentar o livro todo, né? É possível que ele tenha feito algumas preleções para os religiosos do mosteiro e tal, mas, enfim, se escreveu alguma coisa não chegou a nós, né? Mas então pronto, ele estava escrevendo, pelo menos se propondo a escrever um comentário ao Cântico dos Cânticos, respondendo consultas, então ele estava de plena posse das suas faculdades mentais, né? Então provavelmente não foi isso que aconteceu. O Jean-Pierre Torrel, ele diz, olha, o que provavelmente aconteceu foi assim, uma estafa física e mental em função do ritmo absurdo de trabalho que ele se impôs ao longo da vida toda, né? Santo Tomás, ele trabalhava febrilmente, trabalhou durante 20 e poucos anos de um modo assim, inaudito, né? Então no final ele estava absolutamente esgotado. Além disso, depois daquela experiência mística, ele já, como diz o Torrel, estava mais para lá do que para cá, ele estava mais no outro mundo já do que aqui, né? Eu até citar para vocês uma passagem aqui do Torrel comentando aquela frase de Santo Tomás, né? Tudo que eu escrevi é coisa módica ou coisa pouca. A versão que o Torrel prefere é tudo que eu escrevi é palha mesmo, que é a mais corrente, né? Mais comum. E daí ele diz assim, ó: nada impede de remeter a essa declaração para ter uma apreciação mais positiva e, portanto, mais exata da expressão tudo isso me parece palha, né? E daí ele diz: palha é o termo consagrado a distinguir, conferindo os respectivos pesos, a essência da realidade do envoltório das palavras, né? Então, a palha designa o envoltório das palavras, que recobre a realidade. Então, quando ele, segundo a interpretação aqui do Torrel, quando ele diz tudo que eu escrevi é palha, é como se dissesse, ele furou, vamos dizer, a barreira das palavras e chegou na realidade, na essência da coisa. Agora ele estava vendo a essência da realidade, não é? As palavras não são a realidade, mas a designam e conduzem a ela. Como alcançar a realidade, Tomás tinha algum direito de se sentir distante das palavras e por isso deixou de escrever, não é? O que não significa de modo algum que considerasse sua obra destituída de valor. Então interpretar essa afirmação de São Tomás como se ele estivesse renegando a sua obra é absurdo, não é isso absolutamente. O próprio São Tomás vai dizer no final da vida que não é isso. Eu já vou ler um trecho para vocês, né? Então, não é isso absolutamente. Ele, Santo Tomás, simplesmente atingiu o outro lado, diz o Torrel, né? Então pronto, né? Então nesse final da vida ele já estava muito mal. Os biógrafos dele, nos quais o Torrel se baseia, né? O Santo Tomás teve biógrafos logo depois, né? O biógrafo principal foi o Guilherme Tocco, que foi aluno de Santo Tomás e entrevistou vários familiares de Santo Tomás. Por exemplo, uma sobrinha de Santo Tomás, a Catarina, que era filha de uma irmã de Santo Tomás, uma irmã chamada Teodora, tinha o mesmo nome da mãe. Então, assim, é fonte primária, não é? Teve outros biógrafos, como Bartolomeu de Capo e tal, e o Torrel se baseia nessas fontes primárias aqui também, né? Então, mas esses biógrafos dão conta de que nas viagens finais, Santo Tomás estava andando a cavalo, né? O que indica que ele não estava conseguindo andar, porque, como eu falei, era proibido aos dominicanos andar a cavalo. Então, se ele estava andando a cavalo, é porque assim, ele não conseguia mais andar, então ele já estava num nível de estafa assim, muito debilitado fisicamente, né? Alguns dias antes de morrer, ele se confessou pro Frei Reginaldo, né? Pro secretário dele. Confessou-se, né? É interessante pensar o que seria a confissão de Santo Tomás, né? O que Santo Tomás tinha para confessar? Devia ser umas coisinhas de nada, né? O que deve ser a confissão de um santo, né? É uma coisa muito edificante pensar nisso, né? Então ele se confessou para o Frei Reginaldo, recebeu o viático, né? Alguns dias antes de morrer, e daí depois de receber o viático, ele
ele falou o seguinte, isso quem narra é justamente o Guilherme Tocco, né? São Tomás teria dito o seguinte, né? Isso aqui são palavras de São Tomás, basicamente no leito de morte, né? Depois de receber o viático, ele diz: recebo-te, preço da redenção de minha alma, recebo-te, viático de minha peregrinação, por cujo amor estudei, realizei vigílias, sofri, preguei-te, ensinei, jamais disse algo contra ti, e se o fiz foi por ignorância, e não insisto em meu erro. Se ensinei mal a respeito desse sacramento ou de outros, submeto-o ao julgamento da Santa Igreja Romana, em obediência à qual deixo agora esta vida. Né? Então você veja como ele não está renegando a obra dele de maneira alguma, ele está entregando a consideração da Santa Igreja, né? Em obediência à qual ele afirma deixar a vida. Então ele recebe o viático, depois recebe a extrema-unção e morre nas primeiras horas da manhã do dia 7 de março de 1274. Né? 7 de março é a data, obviamente, da festa de São Tomás na igreja. Né? Tá no missal. Né? E pronto, e morre em paz, né? Rezando e cercado por religiosos. Né? Uma morte muito santa, muito bonita, muito tranquila e muito edificante. Né? Então pronto, e vocês têm outros detalhes biográficos nesse livro aqui do Torrel, que eu recomendo mesmo, né? Ele fala de toda a vida de São Tomás com muito detalhe, calcado, como eu lhes disse, nas fontes primárias, né? Ele fala depois do post-mortem de Santo Tomás, né? Que foi conturbadíssimo, né? Até a canonização de Santo Tomás, que se deu menos de 50 anos depois da sua morte, né? Ele foi canonizado em 1323 pelo Papa João XXII, né? E pronto. E no final do livro ele ainda traz um resuminho de todas as obras de São Tomás. Ele dá o título da obra e dá escreve aqui um parágrafozinho dizendo do que trata a obra, né? Então é um livro precioso, é um livro muito bom para você ler, né? Bem completo sobre a obra de Santo Tomás. Tá bem? Bom, com isso a gente já tem aí uma ideia geral do que é a Summa contra os Gentios, como que ela foi escrita, com que propósito, e já tem uma notícia biográfica acerca de Santo Tomás. Nós vamos começar hoje mesmo a ler pelo menos o iniciozinho da Summa contra o Gentio, para já sentir a pegada do texto. Mas antes disso, eu só queria dar uma palavra de motivação para vocês, não é? Como eu disse, a obra é uma obra grande e nem sempre ela é fácil, tá? Eu já queria adiantar isso para vocês. Nem sempre o texto se entrega assim, prontamente a nós. A gente vai ter que trabalhar no texto, tá? Então, ler a Summa contra os Gentios é trabalho, é estudo. Essa é a proposta do itinerário tomista. Tá? Isso aqui são cursos realmente de estudo. A ideia é ajudá-los a estudar com seriedade, pegar um texto e destrinchá-lo assim, em profundidade mesmo, com seriedade. Então, isso aqui é trabalho, tá? Nem sempre vai ser gostoso, tá? Vai exigir de todos nós, de mim e de vocês, tá bem? Então vai ter uma hora que a gente vai estar assim, em mar alto, por assim dizer, tá? Você vai olhar ao redor de você só vai ver água, você não está enxergando ainda o porto no qual a gente vai ancorar no final do livro, você não está vendo aquilo, né? Você olha ao redor e só vê água, só vê o oceano. E talvez bata um desânimo. Não esmoreça, tá? Eu sei que eu estou dizendo isso antes mesmo de começar a leitura, mas já é para adiantar a coisa, tá? Não esmoreça, venha junto, nós vamos chegar no final, nós vamos dar conta disso aqui, vem comigo que vai dar certo, né? Mas esteja disposto a sentar e estudar essa obra, que é empenhativa e que vai exigir de todos nós um esforço considerável, tá bem? Se você lembrar lá do que a gente está estudando com Sertiange, não é? Quando ele fala das 4 leituras, bom, isso aqui é leitura formativa, amigo. Isso aqui é o arquétipo da leitura formativa. Tá bem? Leitura formativa por excelência. Tá bem? Então, né? É trabalho, tá? Bueno, com isso estamos já preparados para pelo menos dar início à leitura da Summa contra os Gentios. Então venha comigo, abra o link aí
que eu deixei embaixo desse vídeo e vamos pelo menos dar início à leitura da obra, não é? É interessante notar que a estrutura da Summa contra os Gentios é bastante similar à estrutura da Summa Teológica e do Compêndio, né? Essas três obras de síntese, né? Que foram escritas simultaneamente, embora com propósitos diferentes, elas têm a mesma estrutura circular, não é? Você veja, na Summa Teológica isso está muito claro, né? A Summa Teológica tem 3 partes, não é? E é curioso que Santo Tomás fala da encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo, dos sacramentos, apenas na terceira parte, né? Isso pode parecer à primeira vista bizarro, por que Santo Tomás vai deixar para o fim a pessoa do Nosso Senhor Jesus Cristo? Né? Pelo seguinte, porque ele trata, ao longo de toda a Suma, para usar a terminologia neoplatônica, né, do exitus e do reditus, não é? Ele trata de como as coisas vêm de Deus pela criação e depois voltam a Deus pela encarnação, né? Então, na prima pars da Suma Teológica, São Tomás fala da criação, de como as coisas procedem de Deus, né? Na segunda pars ele fala, por assim dizer, da constituição, da estrutura da realidade nela mesma, né? E na terceira parte de como as coisas voltam a Deus pela encarnação, né? No Compêndio de Teologia, numa certa altura, ele diz justamente, quer dizer, com a encarnação, Deus completa a obra da criação, né? Em Cristo, com Cristo, as coisas voltam a Deus. Então você tem o exitus, quer dizer, as coisas vêm de Deus, e depois o reditus, as coisas retornam a Deus por Cristo, né? E é também essa, aproximadamente, a estrutura da Summa contra os Gentios, embora ele divida as matérias diferentemente, né? Então o livro está dividido em 4 partes, como eu já lhes disse, né? Na primeira ele fala de Deus em si mesmo, né? Então ele trata da questão da existência de Deus, né? O termo existência não é o mais correto para aplicar a Deus, né? Porque existir é provir de, portanto é ter uma causa, né? E Deus é a causa incausada, né? Absolutamente necessária para que exista toda sequência ordenada de causas secundárias que compõem o universo, não é? Então é como se dizer, Deus mais que existe, Deus é, né? Então ele fala aqui só para simplificar, da existência de Deus, fala das 5 vias, embora ele não apresente do mesmo jeito que na Summa Teológica, é interessante, ele não apresenta as 5 ao mesmo tempo, ele fala de 4, depois vai falar de outro. No segundo livro ele vai falar de como as coisas procedem de Deus. No terceiro ele vai falar do governo de Deus, do governo divino sobre as coisas. É muito interessante. Ele vai observar que Deus governa por causas segundas, então ele vai falar dos anjos, vai falar dos corpos celestes, né? Ele vai dizer no livro 3 que os corpos celestes podem influenciar per modum dispositionem, né? Quer dizer, dispositivamente, o corpo humano, nunca as faculdades espirituais, nunca a inteligência e a vontade, mas o corpo e as potências corporais, os apetites irascível e concupiscível, eles poderiam ser influenciados pelos corpos celestes per modum dispositionem, né? O que é uma tese sobre a qual a gente vai conversar bem, né? O professor Carlos Nogueira, por exemplo, ele observa que essa tese ela precisa ser rejeitada, porque ela é caudatária da cosmologia antiga, né? Que, como eu já lhes disse em algum vídeo, caducou praticamente de todo, né? E precisa ser de fato abandonada, né? Então a gente vai ter oportunidade de conversar sobre isso. E pronto, e daí no livro 4 é teologia sagrada, daí ele fala trindade, encarnação, sacramentos, igreja, graça, é teologia pura ali, não é? É fantástico o livro 4. Né? E com isso a gente vai ter uma ideia completa da doutrina tomista e vai estar lá no topo dessa montanha que é a Summa contra os Gentios, contemplando de um modo panorâmico a estrutura da realidade, né? Então pronto, comecemos pelo capítulo 1 do livro 1 da Summa contra os Gentios. Então venha comigo. Capítulo 1. Qual é o ofício do sábio? São Tomás começa citando provérbios. Aqui você já vê como isso aqui é um livro de teologia, não é? Nas obras de filosofia,
stricto sensu, São Tomás não cita a Escritura, né? E aqui São Tomás cita o tempo inteiro a Bíblia. Eu acho que não tem um capítulo em que ele não cite a Bíblia pelo menos uma vez, duas vezes, né? A obra está completamente encharcada da palavra, né? Da palavra de Deus, da Sagrada Escritura, né? Aqui, a primeira coisa que ele diz é citar, a primeira coisa que ele faz é citar a Bíblia. Ele diz: minha boca publicará a verdade e meus lábios odeiam a impiedade, né? E aqui ele vai dizer que essa frase já resume os dois propósitos da obra, né? Publicar a verdade, defender a fé católica e condenar a impiedade, rejeitar os erros dos infiéis, né? É isso que ele vai dizer mais para baixo. Aí começa São Tomás. A terminologia vulgar que o filósofo diz ser conveniente respeitar ao se dar nome às coisas, ele diz isso nos tópicos, né? Filósofos, vocês sabem que é Aristóteles, né? Então tá. A terminologia vulgar preferiu em geral julgar como sábios aqueles que diretamente ordenam as coisas e as governam com habilidade, né? Então aqui tem duas coisas. Primeiro, veja aquilo que a gente estava conversando com base no texto do Chesterton agora há pouco, né? A terminologia vulgar precisa ser respeitada no tocante a dar nome às coisas, né? Note como tanto Aristóteles quanto Santo Tomás não se afastam da terminologia vulgar, do senso comum, né? É necessário respeitar a terminologia vulgar das coisas, né? Isso aqui já é uma diferença extraordinária para a filosofia moderna, que frequentemente moderna e contemporânea, que frequentemente é hermética, fechada. Se pegar um texto aí do Heidegger, do Guattari, do Lacan, etc., você tem ali um hermetismo frequentemente forçado, né, empolado, como se transformasse a filosofia desses caras numa espécie de coisa para iniciados, não é? Aqui não, aqui a coisa está aberta, aqui é aberto para todo mundo, né? A gente precisa respeitar a terminologia vulgar. Depois ele fala dos sábios, ele diz, olha, segundo essa terminologia vulgar, a gente deve considerar como sábios aqueles que diretamente ordenam as coisas e as governam com habilidade. Nesse livro, São Tomás está falando como sábio católico, e o que o sábio faz é ordenar as coisas, não é? Ele vai dizer mais para baixo, é próprio do sábio ordenar, né? O que é o sábio? O sábio é um indivíduo dotado de sabedoria. O que é a sabedoria? Sabedoria é um hábito intelectual. Não se preocupe com esses termos ainda, a gente vai ter oportunidade de conversar detalhadamente sobre tudo isso ao longo da obra, não é? Mas só para dar uma definição rápida de partida, não é? Hábito é uma disposição estável de um ente, não é? É um meio termo entre o ato e a potência. Não se preocupe, a gente vai ver isso em detalhes mais para frente, tá bem? Dentro do gênero hábitos existem os hábitos intelectuais. Os hábitos intelectuais são aqueles cujo sujeito é o intelecto, é a inteligência. Portanto, são hábitos que residem na inteligência, né? E existem 5 hábitos intelectuais: as artes, as ciências, a prudência, o intelecto. Intelecto é tanto o nome da potência espiritual humana quanto o nome de um hábito intelectual dessa potência, né? É o hábito dos primeiros princípios. E a sabedoria. Então, a sabedoria é um dos 5 hábitos intelectuais. Então, ela é o hábito intelectual de considerar todas as coisas à luz das causas mais elevadas, das causas supremas. Então, o que o sábio faz, o que o indivíduo dotado de sabedoria faz, é considerar tudo à luz das causas primeiras e últimas de todas as coisas. E, portanto, o sábio ordena tudo em direção ao que há de mais elevado, né? É próprio do sábio ordenar, é o que ele vai dizer mais para baixo, né? Então, sábios são aqueles que diretamente ordenam as coisas e as governam com habilidade. Daí ele diz, por isso, entre outras funções que os homens atribuem ao sábio, a de que pertence ao sábio ordenar é proposta pelo filósofo. Então, próprio do sábio é ordenar, porque o sábio considera tudo à luz das causas mais supremas, das causas mais elevadas, né? Ele tem uma visão geral da realidade, ele consegue ordenar todas as coisas, né? Em direção ao fim último de todas elas, que é Deus mesmo. Ora, a regra do governo e da ordenação de todas as coisas que se dirigem para um fim deve ser assumida deste fim, né? Para ordenar as coisas, você precisa saber qual é o fim das coisas. Daí você ordena, justamente colocando as coisas na direção desse fim, né? Assim, cada coisa fica otimamente disposta enquanto se ordena convenientemente para o seu fim, visto ser o fim o bem de cada uma, né? Ao longo do livro você vai ver esses
essas frases de Santo Tomás, por exemplo, essa frase que ele vai dizer várias vezes, é um dos temas recorrentes, né? O fim é o bem de cada coisa, o fim de cada coisa é seu bem, né? As coisas estão otimamente dispostas quando elas são ordenadas para o seu fim, né? Quando elas se desviam do seu fim, isso é mal para a coisa, né? Daí a noção de pecado, né? Pecado é um desvio do fim, né? Então, o fim é o bem de cada coisa, né? Aqui você tem um dito de um sábio, né? Lembre-se sempre do que a gente viu lá na aula sobre o opúsculo do Hugo de São Vítor, né? A necessidade de memorizar os ditos dos sábios. Aqui você vai ter uma infinidade de ditos de sábios, né? Está aqui um deles, né? O fim é o bem de cada coisa, não é? Pois bem, por esse motivo, vê-se também que nas artes tem o governo e como que o principado sobre as outras, aquela a qual pertence o fim. Então você veja que nas artes, às vezes existe uma arte que tem, por assim dizer, como que o governo sobre outras. Existem artes que são subordinadas a uma outra, porque essa arte principal, que ele vai chamar mais para baixo de arte arquitetônica, é que diz respeito ao fim, né? Ele vai dar exemplos aqui, vai ficar claro. Por exemplo, a arte médica governa e ordena a arte farmacêutica, porque a saúde, que é o objeto da medicina, é o fim de todos os medicamentos preparados na farmácia. Então, a medicina é arte arquitetônica com respeito à farmácia, né? Porque os medicamentos com os quais o farmacêutico lida servem a um fim, e esse fim é estudado pela medicina. Então, a medicina ela é subordinante com respeito à farmácia, né? A farmácia é uma arte subordinada à medicina. Então, é isso que ele está dizendo. Dentro das artes existem aquelas que são arquitetônicas, e elas são arquitetônicas, elas têm primazia sobre outras porque elas dizem respeito ao fim, né? Coisa semelhante acontece na arte da navegação com relação à arte da construção naval. Você constrói navios para navegar, então a arte de navegar, a arte do marinheiro é subordinante, é arquitetônica com respeito à arte da construção de navios, né? Bem como na arte militar, com relação à arte equestre e toda a indústria bélica, né? Então, a arte de construção de armas, de equipamentos bélicos, ela está subordinada à arte militar, porque você constrói os equipamentos em função de alguma questão militar, de tática e estratégia militar, né? Então, você precisa construir, sei lá, um sistema antimíssil. Olha, por quê? Porque isso, do ponto de vista da tática e da estratégia militar, é importante, né? Então, a construção, como diz aqui, a indústria bélica está subordinada à arte militar. A arte militar é arquitetônica com respeito à indústria bélica. E a arte equestre, né? Segue Santo Tomás. Essas artes que têm o principado sobre as outras são denominadas arquitetônicas ou artes principais, né? É o que eu já tinha adiantado. Daí os seus artífices. Artífice é o sujeito que exerce a arte, né? Então, por exemplo, o militar, o que tem arte militar, é artífice dentro dessa arte, né? Daí os seus artífices, os artífices das artes arquitetônicas, que são chamados arquitetos, reclamarem para si o nome de sábios. Aqui arquiteto não é arquiteto no sentido de sujeito que projeta prédios, né? O arquiteto, nesse sentido aqui, é o artífice da arte arquitetônica. Tá claro isso aí? Nos exemplos dados, é o médico com respeito ao farmacêutico, é o marinheiro com respeito ao construtor de navios, é o militar com respeito ao construtor de armas, e assim por diante. Esse artífice é o arquiteto, e esse sujeito pode ser chamado sábio porque ele está interessado no fim, né? E as artes subordinadas são direcionados para aquele fim. Portanto, essa arte que diz respeito ao fim, ela é arquitetônica com respeito a essas artes subordinadas, né? E nesse sentido, o artífice da arte arquitetônica pode ser chamado sábio, né? Só que essa sabedoria aqui é uma sabedoria secundum quid, é uma sabedoria sob certo aspecto, né? A gente vai entender agora que a noção de sabedoria é analógica, não é? A gente já conversa sobre isso. Como, porém, os supramencionados artistas que tratam dos fins das coisas singulares não atingem o fim universal de todas as coisas,
são por isso chamados de sábios desta ou daquelas coisas. Então, aqui é que está. Né? Então, o militar, ele é sábio no seu campo, ele é sábio no tocante à arte militar, né? Mas ele é sábio secundum quid, por um certo ângulo, por um certo aspecto. Ele não é sábio simplíciter, pura e simplesmente. Né? O sábio, pura e simplesmente, o sábio simplíciter é aquele que considera as coisas à luz das causas mais elevadas, do fim último de todas as coisas, que é Deus mesmo. Então aqui você vê justamente que a sabedoria é uma noção analógica, não é? Em última instância, a sabedoria é Deus mesmo. Deus é a sabedoria. Né? Porque em Deus o ser e a ciência coincidem. Né? Deus é conhecimento de si, portanto conhecimento de todas as coisas, porque Ele é a causa de todas as coisas. Então Deus é a sabedoria em última instância. Né? No âmbito das artes que a gente desenvolve aqui nessa terra, né, a teologia sagrada é a sabedoria por excelência, é a sabedoria por antonomasia, justamente porque ela é uma participação da ciência divina. Né? Então ela é a sabedoria por antonomasia, a sabedoria simplícita aqui no âmbito das nossas ciências. Né? Mas também a metafísica pode ser chamada sabedoria, né? No âmbito das ciências alcançáveis apenas pela razão natural, que não dependem da revelação, a metafísica é sabedoria. Né? E, aliás, a própria física pode ser chamada sabedoria também. Né? O padre Álvaro Calderón, ele diz no La Naturaleza e sus Causas que a física geral é sabedoria secundum quid no âmbito das ciências naturais. Né? Então você vê, a noção de sabedoria é analógica. Né? Analógica quer dizer que ela se aplica com mais e menos. Né? Ela se aplica de modo gradativo, gradual. Né? Então pronto. Como, porém, os supramencionados artistas que tratam do fim de coisas singulares não atingem o fim universal de todas as coisas, são por isso chamados de sábios desta ou daquela coisa. Né? É uma sabedoria secundum quid, só num certo sentido. Né? E é nesse sentido que São Paulo escreve: como sábio arquiteto coloquei o fundamento. Está em Coríntios. Mais uma citação escriturística, né? Isso vai acontecer com muita frequência. Né? O nome de sábio, porém, é simplesmente reservado. Aqui a tradução do simplesmente é justamente simpliciter. Né? No original ele diz: nomen autem simpliciter sapientis illi soli reservatur cuius consideratius circa finem universi versatur. Não? Então é simpliciter, não é? A tradução. O nome de sábio, porém, é simpliciter, ou seja, pura e simplesmente, absolutamente, não apenas por certo ângulo, ou de certo modo, mas absolutamente, pura e simplesmente, simpliciter. Então, o nome de sábio, simpliciter, é reservado só para quem se dedica à consideração do fim do universo, que é também o princípio, causa primeira e última de todo o universo, de onde afirmar o filósofo que pertence ao sábio considerar as altíssimas causas. Altíssimas, superlativo, quer dizer as mais altas de todas. Né? Sempre é usado nesse sentido aqui, né, o superlativo. Muito bem. O fim último de cada coisa é intencionado pelo seu primeiro autor ou motor. Né? Se o fim da coisa é o bem da coisa, é esse bem, portanto, esse fim que é intencionado pelo autor da coisa. Né? Portanto, o autor do universo, que é Deus mesmo, intencionou ou tensionou, teve em mente o fim de todo o universo quando fez o universo, portanto o bem de todo o universo quando fez o universo. Né? Segue São Tomás. O primeiro autor e motor do universo é o intelecto divino, leia-se, né? Como mais além se verá. Ele vai falar abundantemente disso aqui. Convém, pois, que o fim último do universo seja o bem do intelecto. Você veja como Santo Tomás consegue ser claro e profundo ao mesmo tempo, não é? Isso aqui parece muito simples, mas ao mesmo tempo é muito profundo, não é? O fim último do universo é o bem do intelecto. Qual é o bem do intelecto? É a verdade. Daí ele conclui: de onde ser a verdade, o fim último de todo o universo. Está aqui mais um dito de sábio para a gente guardar na memória, né? O fim último de todo o universo é a verdade. Porque o princípio do universo é o intelecto. E ele tem em mente o fim. Vamos aqui, o fim último de cada coisa é intencionado pelo seu primeiro autor. Né? Como o primeiro autor é intelecto, ele intenciona o seu fim último, que é a verdade. Né?
Então a verdade é o fim último de todo o universo, donde também convira a sabedoria entregar-se acima de tudo à sua consideração, a consideração da verdade, né? Justamente para a manifestação da verdade é que a sabedoria divina encarnada veio ao mundo, como bem o afirma São João. E daí ele cita de novo a Bíblia, Evangelho de João. Eu aqui nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Então você vê como isso aqui vai ser constante em toda a obra, não é? São Tomás ele vai raciocinando filosoficamente e daí ele entra com um verso escriturístico. Ele vai entretecendo, portanto, as considerações filosóficas com considerações teológicas, para mostrar que aquilo que a razão natural consegue conhecer de Deus coincide com a fé católica, né? Porque o objetivo é conversão. Isso aqui é uma obra apologética, né? Tá bom. Esclarece também o filósofo que a filosofia primeira é a metafísica, né? Também chamada de teologia filosófica ou teologia natural, ou ainda, num termo que não é muito bom, teologia racional, né? Chama teologia racional porque ela é feita só a partir da razão natural, não apoiando-se nos dados da fé, né? Mas não é um bom termo, não é? Por óbvio, daí dá a entender que a outra teologia, a sagrada, que parte dos dados revelados, não seria racional, né? Então é a teologia filosófica, né? Metafísica ou filosofia primeira, sinônimos, né? Então a filosofia primeira é a ciência da verdade, né? Lida com o fim último de todas as coisas, o fim último do universo, que é a verdade, que é Deus mesmo. Não, porém, de qualquer verdade, mas daquela verdade que é a origem de toda a verdade. Isto é, a que pertence ao primeiro princípio do ser e de todas as coisas, né? No original é quae pertinet ad primum principium essendi omnibus, né? Então, que pertence ao primeiro princípio de ser de todas as coisas, né? Então, a verdade é o princípio do ser de todas as coisas. A verdade é a origem, é o fim último de tudo, né? Olha que paulada que ele está, uma coisa tão simples e tão extraordinariamente profunda, né? Donde também será a verdade o princípio de toda a verdade. A verdade é o princípio de toda a verdade, já que as coisas estão dispostas na verdade como no ser, né? No original, est dispositio rerum in veritatis sicut in esse. As coisas estão dispostas na verdade sicut in esse, como no ser, né? A origem do ser é a verdade, né? A verdade é o princípio do ser de todas as coisas, né? E daí ele continua: pertence com efeito ao que aceita um dos termos contrários refutar o outro. Então, se você aceita um termo que tem um contrário, necessariamente a aceitação desse termo implica a refutação do contrário, né? Como, por exemplo, acontece na medicina. A medicina trata da saúde e afasta a doença. Então, se você aceita a saúde, se o seu fim é a saúde, automaticamente você rejeita a doença, né? Portanto, como pertence ao sábio considerar principalmente o primeiro princípio, a verdade, e discorrer sobre os outros, pertence-lhe também impugnar o erro contrário, né? Então, o sábio que busca ao sábio que busca a verdade, que busca ordenar tudo em direção ao fim último de todas as coisas, que é a verdade, pertence também necessariamente impugnar o erro. Então é isso que ele vai fazer nesse livro. Ele vai apresentar a verdade e refutar o erro, né? É o Liber de Veritate Catholici Fidei contra errores infidelium, né? É o livro da verdade, da fé católica, contra os erros dos infiéis. Essas duas coisas que ele vai fazer, né? E é por isso que ele citou aquela frase dos provérbios lá no início, que ele vai explicar agora. É, pois, muito convenientemente declarado pela boca da sabedoria o duplo ofício do sábio, no texto supracolocado, aquele texto lá na epígrafe, não é? Que diz: minha boca publicará a verdade e meus lábios odeiam a impiedade, né? Então, publicar a verdade e rejeitar a impiedade, né? Refere-se esse texto à verdade divina meditada, né? Que por antonomásia é a verdade, por excelência é a verdade, quando diz: minha boca publicará a verdade. Então, primeiro ponto, primeiro ofício do sábio, primeiro, portanto, objetivo desse livro, que São Tomás escreve na qualidade de sábio católico, é publicar a verdade, né? E depois, refere-se à impugnação do erro contrário à verdade, quando diz: os meus lábios odeiam a impiedade, né? Então, odiar a impiedade é rejeitar o erro, como ele vai explicar. Está aqui designada a falsidade contrária à religião, porque a verdade de que se trata é a verdade divina, a verdade sobre a qual versa a religião, né?
Então a falsidade contrária à religião, pois esta religião também se chama piedade, né? Então como a religião também se chama piedade, a falsidade contrária à religião pode ser chamada impiedade, né? Daí a falsidade, que lhe é contrária, assumir para si o nome de impiedade, né? Bom, nós já estamos chegando perto de 2 horas de aula, então a gente vai parar aqui. A gente leu apenas um capítulo da Suma contra os Gentios, né? Como eu lhes disse, a gente vai conseguir mais para frente ler mais capítulos ao longo das aulas, porque à medida que a gente vai dominando os termos, a gente não vai precisar explicar tanto, ponto por ponto, e a leitura vai avançar mais rápida. Mas aqui vocês já tiveram um gostinho de como é o texto de Santo Tomás, né? Agora a gente já zarpou, né? A gente ainda não está em mar alto, mas a costa já está lá longe, nós já estamos navegando, nós já estamos em pleno curso da leitura da Suma contra os Gentios de Santo Tomás de Aquino. Então aqui é uma maravilha, né? Uma verdadeira maravilha. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula e tenham aproveitado ela, né? Se a gente for fazer o nosso exercício protocolar de lembrar o que a gente aprendeu, né, segundo a metodologia vitorina, hoje está mais fácil, né, porque a gente viu pouca coisa. A gente começou falando sobre o contexto do livro. A gente viu que esse livro aqui é um livro de teologia apologética, que foi escrito por Santo Tomás a pedido de São Raimundo de Penaforte, precisamente porque é um livro de teologia apologética. Ele contém muita coisa de teologia, né? Ele trata abundantemente dos Preambula Fidei, justamente porque ele é direcionado para pessoas não cristãs, né? Algumas das quais, ou não verdadeiramente cristãs, né? No caso dos heréticos, né? E algumas dessas pessoas não seriam sensíveis a argumentos teológicos, pura e simplesmente. Portanto, você tem que expor as coisas a partir da razão natural, né? E por isso o livro é muito carregado de filosofia, né? Também expliquei para vocês por que esse é um livro, esse é o livro ideal para começar a ler Santo Tomás, e depois dei algumas notinhas biográficas sobre a vida de Santo Tomás, né? E daí nós começamos a ler o primeiro capítulo da Suma. Até aqui o que ele falou é o seguinte: o objetivo dele nesse capítulo, nesse livro, é duplo, né? É publicar a verdade acerca da religião, ou seja, as verdades divinas, né? E rejeitar a impiedade. A impiedade é a falsidade no que diz respeito à religião, né? Então, é apresentar a verdade da fé católica e rejeitar os erros dos infiéis. E ao fazer isso, ele está agindo como legítimo sábio católico, porque o que o sábio faz é isso. Pertence ao sábio ordenar tudo ao fim último de todas as coisas. E o fim último de todas as coisas é a verdade. Portanto, considerando o sábio a verdade, ele deve necessariamente impugnar os erros. E é essa dupla tarefa a que Santo Tomás se dedica nesta obra magistral. Tá bem? Se você ficou com alguma dúvida, tem algum comentário, por favor me escreva e eu responderei com muito gosto, caso possa responder. Tá bem? Agradeço a atenção de todos vocês, foi um grande prazer, espero vê-los na próxima aula. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.